Nós gostaríamos de saudar cada uma de vocês nesta hora com a graça e a paz do nosso Deus. E falar que é uma alegria para o nosso coração saber que você está aí nos acompanhando, aprendendo conosco, tirando um tempo para podermos aprender mais como é a caminhada de uma mulher com Deus. Então, desde já, nós queremos deixar o nosso abraço especial, a nossa saudação em Cristo Jesus e desejamos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, querida mulher, e de toda a sua família, de todos aqueles que de fato a cercam, né? Então, com estas palavras, nós já queremos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Já temos visto nesta nova temporada, desta nova série chamada A Caminhada da Mulher com Deus, vários aspectos que tratam sobre o fruto do Espírito. Já vimos a questão ali do amor, da alegria e da paz, esses três aspectos do fruto do Espírito que lidam com as circunstâncias difíceis da vida, ou seja, tem a ver com as circunstâncias que nós enfrentamos na vida. Já estudamos também sobre longanimidade, benignidade e hoje vamos estudar sobre bondade. Você é uma mulher bondosa? Quando nós paramos para pensar nesses três itens, a gente observa que esses já lidam não apenas com circunstâncias, mas tem a ver com relacionamento de pessoas. Então eu gostaria que você atentasse nesta hora, tomasse a sua Bíblia para que nós pudéssemos aí seguir no nosso texto, que é referência para nós, estudando sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Enquanto você abre aí a Bíblia, eu vou aguardar um pouquinho para poder a gente ler juntinhos e tomar um chimarrãozinho. Aceita aí um chimarrãozinho? Vamos ler então. Gálatas capítulo 5, verso 22. Nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Nós vamos ficar até aqui, porque sempre paramos no aspecto do Espírito que nós vamos tratar durante o estudo. Bondade. Revendo um pouquinho conforme eu falei, não é? Longanimidade, se você parasse para pensar, ou se a gente pudesse descrever, é a capacidade que nós temos de aguardar alguma coisa com um longo tempo. E isso aí envolve alguns dos seus sinônimos. Não sei se você captou, se você estudou, se você aprendeu, se você ouviu sobre esse aspecto do fruto do Espírito. Mas se não, assim, de uma forma muito geral e resumida, eu posso deixar aqui para você essa capacidade de aguardar, desculpe-me, por muito tempo alguma coisa. Muito tempo que eu falo um longo tempo, não é? Ânimo longo. Então a gente vai observando que nós precisamos ter, quando fala de longanimidade, persistência, renúncia e misericórdia. Outros itens também entraram. Você pode dar uma olhadinha na nossa playlist e conferir um a um. Mas de uma forma mais geral, você pode perceber que toda longanimidade, ou toda mulher que é longânime, ela persevera, ela renuncia e ela é misericordiosa. Certo? Então, para a gente ter um paninho de fundo aqui, ou ter uma recordação, um rememorar daquilo que a gente já viu. E benignidade, Cíntia, o que é isso? Benignidade é a virtude de uma pessoa. Lembram que nós falamos de se preocupar com uma tamanha intensidade com o bem-estar do próximo, da mesma forma, ou com a palavra intensidade, eu acho que é mais própria mesmo, com a mesma intensidade com que você se preocupa com o seu bem-estar. E aí, quando a gente pensa em benignidade, a gente lembra que precisamos orar mais, não é? Precisamos observar as necessidades do que estão ao nosso redor. Então, veja que a pessoa que é benigna, ela atenta, ela passa a se preocupar com a outra pessoa. Ela não é uma mulher egoísta. Ela
se preocupa, ela se antecipa, ela planeja, ela tem interesse com a mesma intensidade que a outra pessoa tem o mesmo conforto que eu tenho. É assim que você vive? É assim que a palavra de Deus nos instrui. Precisamos pensar nestas necessidades, né? Ok. Deus sabe como produzir graciosamente a nossa vida, como extrair muitas vezes belezas das cinzas. E você entende bem o que eu estou falando. Como vencer o mal com bem, como transformar uma grande tristeza em bênçãos ainda maiores. Veja bem, no texto de Isaías, capítulo 61, verso 3, nos diz o seguinte: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é plantada pelo Senhor para a glória dele. Você nasceu para a glória dele. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim. Então há esperança para mim e para você. Também no texto de Romanos, capítulo 12, verso 21, nos diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É fácil, Cíntia? Não. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos habilita, é Ele quem nos capacita, porque normalmente quando vem o mal, a tendência natural, não apenas de nós mulheres, mas tem mulher que é maquiavélica, não é? Mas normalmente a tendência é que seja descontado com a mesma intensidade ou quem sabe ainda numa dosagem um pouquinho maior, não é? Pois é, mas este é o curso do mundo quem faz e quem pratica. Nós que desejamos e que já estamos em uma caminhada com o Senhor, precisamos vencer o mal com o bem, amontoar brasas vivas. Assim, nós podemos fazer com que as pessoas vejam Jesus na nossa vida através das nossas ações. E aí, já falamos sobre longanimidade, demos uma pequena rememorada, também sobre benignidade e agora queremos adentrar em bondade. Lembra que eu falei que eles parecem uma corrente, aquelas de ferro que tem os elozinhos um interligado no outro? Parece-me que quando a gente começa a estudar, nem faz muita diferença de benignidade para bondade. Parece-me que um é causa e o outro é consequência. Quando começa a estudar um pouquinho mais a fundo, certamente tem diferença, porque senão o Senhor não colocaria na palavra dele. Mas bondade tem mais a ver com a ação em si. Primeiro você pensa, você observa, você aí entra na benignidade, né? Você se preocupa com o outro, você quer o conforto do outro, por isso que elas caminham juntinhas. Toda mulher que é benigna é uma mulher bondosa. Toda mulher que é bondosa é uma mulher benigna. A ordem aí dos fatores não vai alterar de fato o produto conforme já nos ensina a matemática, né? Pois bem, podemos observar 3 aspectos quando a gente fala de bondade ou dessa faceta chamada bondade do fruto do Espírito. Primeiro, a verdadeira bondade ela é espiritual em sua origem. Não vem de nós mesmos. Nós não somos boas, o ser humano não é bom na sua essência. Deus é bom, por isso que a origem dela é espiritual, ela é divina. Por quê? Porque Deus é bom. E você sabe do que eu estou falando, não sabe? Se você parar para pensar na sua vida, você vai ver a bondade do Senhor de forma superabundante na sua vida. Dias em que você pensava, o que eu vou fazer? E o Senhor, com a sua bondade, interveio. O nosso Deus, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade ou da bondade do Senhor, dependendo da versão. Já nos ensina aí o salmista, né? O livro de Salmos, número 33, verso 5. Vejam alguns outros textos também que a gente pode trazer aqui à memória. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas.
cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram. Veja como a bondade do Senhor nos constrange. Veja como o nosso Deus é bom. Isso é uma verdade absoluta. O nosso Deus é bom. Então, quando a gente fala de bondade, eu gostaria que ficasse claro na sua mente de que essa bondade, essa verdade, né, ou a verdadeira bondade, acho que fica melhor esse termo, ela é espiritual em sua origem. Você concorda com isso? É o que a Bíblia nos mostra, inicialmente respaldando vários textos da Bíblia que nos diz que o nosso Deus é bom. E você sabe que o nosso Deus de fato é bom, né? Pois bem, a verdadeira bondade ela é espiritual, a bondade ela é ativa. Não existe bondade passiva. Você conhece bondade passiva? Não existe. Não existe bondade passiva, não existe bondade inativa. A bondade que nós estamos nos referindo, bondade que parte do próprio Deus, bondade que parte da sua vida, amada mulher. Eu sei que vocês já têm também desenvolvido atos de bondade, porque já têm reconhecido que o nosso Deus é bom, porque já têm experimentado a bondade do Senhor na sua vida, não é? Então, toda bondade, essa bondade que nós estamos falando, ela é ativa. Conforme aprendemos no capítulo anterior, ou no aspecto do Espírito Santo anterior, chamado benignidade, que significa querer praticar o bem aos outros, querer pensar no conforto dos outros com a mesma intensidade que eu penso no meu. Olha que é algo, nos dias de hoje, que é desassociado do egoísmo, é desassociado do egocentrismo, certo? A benignidade não caminha com gente egoísta. Gente egoísta que pensa só em si. Mas nós somos membros de um só corpo, são vários membros. Olha aí, ó. Talvez uma de vocês seja orelha, a outra é boca, o outro é o dedo mindinhozinho, outra é o polegar, a outra vai ser o indicador, a outra é a perna, a outra vai ser o nariz, a outra vai ser os olhos, enfim. Somos membros de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Você já parou para pensar que loucura seria? Daria até para fazer um filme de terror se você visse uma mão flutuando sozinha por aí? Por isso que o cristão não vive sozinho. Não existe corpo com um membro só. O corpo é formado por vários membros. E é assim que a Bíblia se reporta quando fala de nós, povo da família da fé, povo de Deus. E cada membro do corpo é extremamente especial. Você sabe disso, porque se uma unha sua... Olha, se você for uma unha, ainda que você seja uma unha encravada e cause muitas dores... Ai, mas é só a unha. Todo o corpo sente a dor, não é verdade? Por isso que nós devemos ter esse olhar atento. Por isso que nós não vivemos isolados. Nós funcionamos como um corpo inteiro, um corpo integral e não parcial. Contudo, cada um de nós tem uma função. É interessante quando o Senhor coloca, não é, esse exemplo para nós como família da fé. Então, benignidade a gente já falou, e se você não ouviu, você dá um pulinho na nossa playlist lá e dá uma olhada, para você conseguir entender aqui a bondade. Benignidade é isso, é você pensar no outro com a mesma intensidade, querendo esse mesmo conforto que você tem, certo? Aí talvez você diga, ai, Cíntia, misericórdia, nunca imaginei isso, eu não sou uma mulher benigna. Não tem problema, a partir de hoje você pode ser. Ah, eu quero só para mim, eu penso só para mim, quanto mais conforto só para mim. E os meus irmãos? E o corpo de Cristo? E a família da fé? E mesmo que não seja a família da fé, nós precisamos também cuidar bem e ser misericordioso com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Assim como você um dia também ouviu falar de Jesus, certamente por intermédio de alguma outra pessoa, certamente como um fruto de oração de alguém, certamente porque ouviu a voz do Senhor através das Sagradas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É assim, é o mesmo caminho pelo qual a gente se converte. É através
dessa maravilhosa graça de Deus deixada para nós, chamada Bíblia, meio de graça para a nossa vida, manual de quem quer viver uma vida bem-sucedida, não é? Então a gente não pode esquecer de ter essa caminhada. Pois bem, então se a benignidade é isso, é eu pensar com a mesma intensidade e querer que o outro tenha o mesmo conforto que eu, digamos que a bondade é quando entra em ação, é como se fosse a consequência da benignidade. Olha que interessante isso. Não existe bondade sem benignidade. Parou para pensar? Não existe bondade sem benignidade. Só existe bondade como consequência da benignidade. Elas caminham assim, ó, como que mulher entende bem, não é? Unha e cutícula, juntinhas, bem juntinhas. E bondade, estamos aqui trazendo alguns aspectos, alguns aspectos mesmo, é a palavra, desta faceta do fruto do Espírito para você ficar mais esclarecida sobre bondade. Então, a verdadeira bondade vem do Senhor, porque ela é espiritual em sua origem, porque Deus é bom. A bondade, ela é ativa, não existe bondade inativa e nem existe bondade passiva. Pode existir outras coisas relacionadas a esses sinônimos, mas bondade não. Toda bondade é ativa, certo? E terceiro lugar, a bondade é essa disposição para fazer o bem. Faça o bem que você puder, utilizando todos os meios que você puder, em todos os caminhos que puder, em todos os lugares que puder, em todas as oportunidades que puder, para todas as pessoas que puder, sempre e quando puder. O nosso grande autor dessas verdades, o John Wesley, há muito tempo já deixou esse legado aí para nós, mulheres, e para toda a humanidade que quer viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Vou repetir. Faça todo o bem, mulher. Presta atenção. Mulher, tá atenta aí? Faça todo o bem que você puder, utilizando todos os meios que você puder, em todos os caminhos que você puder, em todos os lugares que puder, em todas as oportunidades que puder, para todas as pessoas que puder, sempre e quando puder. Veja que bondade não é algo assim de Natal e Natal, a não ser que você considere que o Natal é a cada dia do ano. Todos os dias nós podemos encher de bondade a nossa casa, o nosso trabalho, o ambiente em que a gente está próximo aos vizinhos, os nossos familiares. Será que você, minha querida mulher, não tem a capacidade de pensar com benignidade no outro, pensar naquilo que você gostaria que fizessem com você e ter nas suas mãos gestos de bondade? A presença do Espírito Santo em nosso interior sempre deve fazer diferença, ou pelo menos deveria fazer a diferença na maneira como nós vivemos e como nós tratamos as pessoas. Se você diz que tem o Senhor Jesus e você não se difere de nada de uma mulher que não tem o Senhor Jesus, onde é que está o Senhor Jesus na sua vida? Quem está vendo Jesus através de você? Será que a luz dele está brilhando através da sua vida, das suas ações, dos seus gestos de bondade? Nós devemos fazer a diferença. Você é uma mulher que faz a diferença? Deus não lhe deixou aqui no mundo para ser inativa, para ser passiva e para não fazer diferença na vida de ninguém. Aliás, quando eu falo de diferença com marcas benditas, porque tem muita mulher que faz diferença na vida dos outros, mas deixando marcas malditas, deixando marcas que qualquer outra pessoa que não tem Jesus também deixaria. Não é disso que nós estamos falando. Eu e você, eu, Cíntia, e você que está aí, presta bem atenção. Devemos viver de forma que o nosso interior deveria fazer a diferença na maneira externa como nós tratamos as pessoas ou por onde nós passamos. Afinal de contas, se nós falamos que temos ao Senhor Jesus, nós devemos andar como Ele andou. E o Senhor é uma pessoa bondosa. Deus é bom. E você, mulher, precisa ser uma mulher bondosa. O nosso Brasil será diferente quando tivermos mulheres bondosas. Quando as nossas igrejas tiverem mais mulheres bondosas,
certamente vai ser outro ritmo, vai ser outra passada, serão outras marcas, outros de fora enxergarão Jesus através das nossas ações. Eu gostaria de deixar alguns textos para você, para que você não ficasse apenas aqui com as minhas palavras. É melhor que nós tenhamos todo o respaldo bíblico. Então, eu gostaria que você marcasse aí, tomasse nota, Romanos capítulo 6, verso 4. Eu quero respaldar isso que eu estou falando. Nos diz assim as Escrituras: andemos nós em novidade de vida. Depois você pode ler todo o texto, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Para vivermos de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino de glória. Eu e você não devemos viver de qualquer jeito. Mas se nós falamos que temos o Senhor, devemos viver de modo digno. Como é que uma mulher vive de modo digno, Cíntia? Com atos de bondade. Essa é uma das facetas, tem várias outras, mas como hoje nós estamos nos detendo a bondade, é com atos de bondade. Quando eu falo em bondade, não pense simplesmente em dar uma moeda que você não quer mais a alguém lá na rua. Não é simplesmente isso. Efésios capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte: andai como filhas da luz. Como é que você tem andado, minha amada amiga e mulher? Eu e você precisamos andar como filhas da luz e não como filhas das trevas. E aqui, só nesse versículo, daria um estudo imenso, mas eu quero deixar só os textos por enquanto. 1 João capítulo 2, verso 6 é o texto que eu já havia falado. Você também deve andar assim como Jesus andou. Se você diz que está nele, você deve andar dessa forma. Gálatas 5,16 já diz: andai no Espírito. E aí ele segue dizendo: e jamais, não é talvez, é e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Devemos sempre nos lembrar de que o fruto pertence a Ele. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, Ele produz esse fruto em nós, porque é dele. Quando normalmente nós não vemos esses frutos, é porque nós não estamos obedecendo a Deus. Nós estamos muitas vezes em rebeldia contra esse Deus. Esse fruto também é produzido mediante a graça de Deus, através da sua bondade. E esta graça faz com que o nome dele seja glorificado. Por que é que eu preciso fazer? Por que é que eu sinto não é precisar fazer por obrigação? É fazer por alegria, é fazer por contentamento, é fazer como um coração grato por ter recebido tanta bondade da parte de Deus. Será que é pedir muito você ser uma mulher bondosa, se você tem experimentado tanto de um Deus que é a fonte de toda bondade? Claro que não, minha querida mulher. Às vezes os nossos valores estão invertidos. Às vezes nós estamos tão ocupadas com tantas coisas que esquecemos desta majestade, dessa beleza que faz com que a vida se torne cada dia melhor com atos de bondade. Quando eu falo em atos de bondade, eu quero dizer que não é para se fazer um ato de bondade esperando que o outro retribua. Faça sem esperar nada em troca. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, nos diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quais são as boas obras que você tem praticado? Você, mulher, que diz que tem o Senhor Jesus, será que você tem feito com que brilhe a luz de Cristo através das suas obras? Quais são as obras das suas mãos? Se a gente pensar no texto que nos diz que é pela graça que nós somos salvos, eu e você não somos salvos porque nós somos bondosas, porque a nossa essência não é de bondade. Nossa essência, essa bondade depende do Senhor, por isso que a origem dela é do Senhor. Por isso que é quem tem o Senhor, por isso que é fruto do Espírito Santo, né? Então a gente precisa diariamente, todo
longo quando você percorre, né, ou ao longo das Sagradas Escrituras, nós somos instruídas inúmeras vezes, a praticar as boas obras. E quando eu falo lá, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como que anda brilhando a sua luz diante dos homens? Uma pessoa que é ímpio, que não conhece ainda o Senhor Jesus, que convive com você, será que ele vê Jesus? Será que existe alguma luz brilhando? Ou melhor, será que tem alguma luz? Talvez nem esteja brilhando, mas será que existe alguma coisa? Talvez a pessoa olhe assim, é tanta mulher que se diz crente, mas que é tão chata que a pessoa, o outro que não tem a Deus, parece que vive uma vida mais digna do que algumas mulheres que se dizem cristãs. Minhas irmãs, nós não podemos continuar assim. Minha amada mulher, nós não devemos caminhar assim. E, aliás, não tem associação com Deus isso. Pode ser com qualquer outra coisa, menos com o Senhor. Porque veja que o versículo diz assim, é através das nossas ações, do nosso gesto de bondade, que vai brilhar a luz. Deixe sua luz brilhar, não é? Acenda essa luz na escuridão, o mundo está em trevas. O mundo jaz do maligno. Nós devemos ser luz, nós devemos brilhar diariamente. Não é em alguma programação específica, não é quando se faz missões. Aliás, missão é um estilo de vida. Evangelizar é um estilo de vida. Distribuir Bíblias deve estar dentro do meu coração, deve fazer parte da minha essência, porque é através dela que alguém se converte. É através dela que o Senhor pode abrir os olhos. Mas só vai pensar assim a mulher que tem lá o aspecto chamado benignidade, porque vai pensar no outro, assim como um dia chegou a palavra de Deus até ela, e isso fez tão bem para o coração dela que ela vai repassar para outras pessoas. Ao invés de você gastar tanto dinheiro com, vamos pensar, fazendo unha, comprando sapatos, cada dia uma roupa, cada dia um cabelo diferente, cada dia um celular diferente, minha filha, compre Bíblias, compre Bíblias. Invista em coisas de valor eterno. A Bíblia é o melhor presente que você pode dar. Ensine os seus filhos desde pequenininhos. Compre um presente secular, mas coloque também uma Bíblia junto. Eu ensinei isso para os meus filhos, eu tinha já a pilha de Bíblias, né? Porque nós temos 3 filhos. Então, desde pequenininho, para não dar, às vezes eles não queriam, né, levar somente a Bíblia, então, somente não por ser pequeno, mas dar a Bíblia sozinha, então, se era uma camisa, então colocava a camisa e uma Bíblia junto. Se era um brinquedo, brinquedo e a Bíblia junto. Você está pegando Uber, leva uma Bíblia, dá de presente para o rapaz. Você vendeu algum móvel aí no LX, leva uma Bíblia, de preferência com o carimbo da sua igreja e dá para o rapaz. E esses são gestos de bondade, isso faz com que a luz de Cristo brilhe. Você pergunta à pessoa, sei lá, olha, eu trouxe um presente para você, você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, você não pode ficar aí esperando a morte chegar, achando que não tem mais sentido a sua vida. Viva de forma digna do Evangelho, deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, para que os homens vejam as suas boas obras e possam glorificar ao Pai que está nos céus. Você cuida bem dos seus vizinhos, não importa se ele é cristão ou não. Você já fez um bolo, você sabe o nome do vizinho. Você faz, Cíntia, eu não sei fazer botar, faz um pão, não sabe fazer, compra um pronto. Tem algum gesto de bondade na sua vida. Pela graça é que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, capítulo 8 já nos diz, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça que eu e você fomos salvos. Nem a fé é nossa, a fé é um dom de Deus. E aí o texto segue, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Nós não somos salvas, meninas, pelas boas obras, mas nós fomos salvas para fazer boas obras. Você consegue compreender isso? Por que estás parada? Por que estás passiva? Por que estás adormecida? Se é pecado, coloque diante do Senhor. Se é ocupação, secularismo, tantas coisas, impaciência, tanta coisa que poderíamos citar aqui, peça ao Senhor que mude a sua vida. Esse texto de Efésios, capítulo 2, dos versos de 8 a 10, vai nos trazer esse norte. A palavra do Senhor diz, olha, me mostra aí essa tua fé sem obras, que eu sem obras vou mostrar a minha fé. Não existe muitas vezes uma vergonha alheia, quando às vezes a gente vê tantas pessoas que nem têm a Cristo Jesus,
até de seitas, mas que praticam tantas boas obras. E eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, que nos dizemos mulheres cristãs bíblicas, às vezes ainda enche o peito e fala, sou uma mulher reformada. Minha filha, se você é uma mulher reformada e não faz nada, você é uma mulher, mas não uma mulher reformada. Toda mulher reformada, reformando dia após dia. Ela vive assim. Toda mulher reformada faz a diferença onde ela está. Não existe mulher reformada inativa, não existe mulher reformada preguiçosa, não existe mulher reformada passiva, a não ser que seja passiva para o pecado. Aí nós podemos dar um desconto, né? Precisamos reavaliar as nossas falas, precisamos não apenas de blá blá blá, mas precisamos de ações, de gestos de bondade. Devemos agradecer a Deus porque Ele nos ajuda a levar adiante essa responsabilidade de fazer boas obras. Por que eu estou falando isso? Porque tudo vem de Deus. Lá no texto de Lucas, quando a gente vê que, falando ainda das obras que não salvam, mas que nós fomos salvos para fazer as boas obras, outra parte da responsabilidade que Deus atribui a mim e a você, como membros da família da fé, está em Gálatas, porque Gálatas 6,10 nos diz, por isso, enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, é para fazer. A bondade é a mola que impulsiona a fazer. Ela faz, é a ação. Não existe bondade de mãos fechadinhas, não existe bondade vazia. Toda bondade tem ação. Toda bondade é recheada de atos, atos que glorifiquem ao Senhor. Veja que o texto de Gálatas diz, olha, tendo oportunidade, e eu e você temos assim, de oportunidade. Peça ao Senhor que abra os seus olhos para você enxergar as oportunidades. Você está cega espiritualmente. Você não está enxergando muitas vezes as oportunidades que o Senhor diariamente coloca nas suas mãos. Muitas vezes você enxerga o que não é para enxergar e o que é para você ver como oportunidades diárias de poder proclamar e ter gestos de bondade. Você não consegue. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Como a gente sabe que não vai dar conta de salvar o mundo inteiro, cada um começa com a irmandade da fé. Por exemplo, vamos distribuir cesta básica. Tem fulano desempregado, então vamos ver quais são esses que estão aqui. Esses estão precisando de aconselhamento. Você pode ligar, você pode mandar um recado pelo WhatsApp, você pode fazer uma videoconferência. Olha, sempre teremos tempo para o que acharmos importante. Existem várias formas da gente se ajudar e da gente ter um gesto de bondade. Outro item aí na nossa lista de responsabilidade está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas ainda, capítulo 6, de 27 a 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Devemos agradecer a Deus, porque Ele nos ajuda a levar adiante essa responsabilidade, nos abastecendo com a sua bondade, a bondade do Senhor, para que possamos reparti-la com os outros. Ah, não, Cíntia, mas eu vou fazer isso com alguém que me fez o mal? E quantos males você já fez ao Senhor Jesus? Quantas vergonhas? Como você já viveu de forma indigna do Evangelho e nem por isso Ele lhe deixou? Então nós devemos, assim como o Senhor anda, andar também como Ele andou. Por isso que esse aspecto da bondade não tem como a gente não afirmar e reafirmar, dizendo que essa bondade precisa ser colocada em ação. E como é que a gente pode colocar em ação? Como mulheres, nós devemos sempre nos lembrar e aprender o significado de bondade. Lá no texto de Tito, capítulo 2, verso 5, diz assim, a serem sensatas, eu vou ler só o 5, instruir-vos as mulheres a serem sensatas, ou seja, prudentes. E aí eu me lembro que quando eu falei de sensatez, de prudência, eu me reportei a Abigail, e é um estudo lindo, maravilhoso que você pode encontrar aí sobre Abigail, tá? Ela foi a mulher que nós trouxemos como exemplo de prudência, honestas, donas de casa, boas donas de casa, bondosas, tá vendo aqui?
sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso significa que quando eu ajo, eu tenho ações diferentes, ou seja, quando eu não sou sensata, ou quando eu não sou prudente, ou seja, quando eu sou imprudente, quando eu não sou honesta, então, quando eu sou desonesta, quando eu não sou boas donas de casa, nós não somos boas donas de casa. Ah, sim, em pleno século, agora na nossa era, ser boa dona de casa, sim, é preceito bíblico. Você não adianta você ser boa empresária, boa profissional, boa acadêmica, você pode ser em todas as áreas, mas você não pode deixar de ser uma boa dona de casa. Aliás, nós temos colhido o fruto e a consequência amarga desse atributo que muito está nos faltando nessa época. Eu e você devemos sim prezar e ter alegria de sermos boas donas de casa, é preceito bíblico. E isso aí não é função dos homens, não. É função nossa. Diz lá no iniciozinho do texto, as mulheres. Eu não estou dizendo com isso, muito menos defendendo a questão machista, mas também não estou defendendo a questão do empoderamento das mulheres, ou o feminismo que tem alastrado os lares e as famílias, ou a competição entre esposa e esposa. Não, meninas, nós não podemos cair nessa vibe, nessa onda que está sendo tão divulgada por aí. A não ser que você não seja uma mulher que caminha com Deus. Mas toda mulher que caminha com Deus deve reconhecer que não é a Mulher Maravilha, mas precisa da maravilhosa graça de Deus, e Ele nos dá e nos habilita para sermos, dentre tantas coisas, boas donas de casa. Você precisa ter esse olhar atento para a sua casa, na organização, na limpeza, no planejamento, na culinária, no cheirinho agradável, harmonioso, no olhar com as pessoas, não é? E aqui a gente poderia destrinchar vários outros aspectos em relação a isso. Precisamos querer, desejar, aprender para sermos mestras do bem, que entra aí como boas donas de casa. As servas de Deus, as mulheres que caminham com Deus, devem exibir bondade espiritual enquanto realizam a tarefa do lar. Está reclamando porque está lavando banheiro? Glória a Deus que eu tenho banheiro para lavar. Cante um hino do inário. Terminou o hino, não concluiu, está lavando o vaso. Meu Deus do céu, eu sei que dá trabalho, eu faço isso. Eu sou dona de casa também, eu arrumo a casa, eu faço comida, eu lavo roupa, eu passo roupa, ajudo a cuidar dos cachorrinhos dos filhos, enfim. Você sabe do que eu estou falando, não é? Às vezes a gente pensa assim, diz, mas Senhor, está aqui o ganchinho para colocar a toalha, para não embolorar, não ficar com mofo, não ficar... Onde é que a toalha está? Largada em cima do vaso. Aí a gente ensina, para quem é mãe de menino, deixa a tampa do vaso fechadinha. E para quem é mãe de menina também, né? A tampa do vaso é bom ficar sempre fechada. Eu não sei dizer porquê, mas a tampa do vaso, principalmente para os meninos, fica sempre aberta. A gente, não é disso que eu estou falando, você me entende o que eu estou falando, não é? Terminou aqui, vamos deixar limpinho, vamos... Dá ou não dá trabalho? Dá trabalho. Ensinar, educar, é treinar, dá trabalho. Mas não desista, não. A graça de Deus nos auxiliando, a gente vai chegar lá. Quando você era, talvez, na idade deles, talvez você desse, talvez não os mesmos trabalhos, mas certamente se a gente batesse um papo, tomasse um chazinho com a sua mãe, ela ia contar algumas histórias que você ia surpreender. Mas eu e você, como servas de Deus, devemos exibir bondade espiritual enquanto realizamos as tarefas do lar. Procure saber qual é o cardápio que o seu esposo gosta. Queira agradá-lo com gestos de bondade. Não fica todo dia só fazendo arroz com ovo, amanhã ovo com arroz. Inova, pensa nos nutrientes, pensa no que vai ser saudável, observa se não tem gente acima do peso em casa. Opa, tem que equilibrar, é responsabilidade nossa. O Senhor nos deu inteligência para isso, para que a gente possa usar. Também na organização, é tão bom quando a gente chega num lar harmonioso, num lar cheirosinho de comida, cheirosinho de perfume, desinfetante, banheiro limpinho, roupa passadinha, não é?
Eu sei que você entende o que eu estou falando. Não fique reclamando, querida. Tem muita mulher que queria ter uma casa e não tem. E você tem tudo isso e está reclamando? Cuidado, que o Senhor pode tirar. Faça as tarefas do lar com alegria, com o coração cheio de amor. Dica: comece fazendo o que você menos gosta. Se o que você menos gosta é passar roupa, começa logo por ela, tá bom? Assim não vai acumulando, procrastinando. O grande problema da mulherada é que fica procrastinando. Vou deixar para depois. Então, o que a gente não gosta, a gente começa primeiro. Está mais disposta? Vou começar por aqui para eu terminar logo para ir para outra parte. E o Senhor nos habilitou que a gente consegue colocar uma comidinha no fogo, ganhar tempo, planejar. Não precisa cozinhar uma coisa por vez. Se nós temos um fogão, vamos pensar, de 5 bocas, você pode ocupar 5 bocas e ganhar o seu tempo. Não precisa assim, faz um arroz, depois desliga, cozinha um macarrão, depois... Podemos fazer todas elas, cada uma funcionando de uma forma, e você atenta no tempo de cada uma delas, né? Como mulheres, nós devemos sim transmitir lições de bondade. Aí o texto de Tito ali ainda segue, o mesmo texto de Tito capítulo 2. Quanto às mulheres idosas, e quando eu falo aqui idosas, não é idosas de idade, mas é em relação à maturidade espiritual. Lembrem disso, tá? Tem meninas com 30 anos que têm maturidade espiritual. Tem senhoras com 80 anos que não têm nenhuma espiritualidade, maturidade, desculpa-me, espiritual. Então, eu não estou falando de idade cronológica, eu estou falando de idade espiritual, de maturidade espiritual, certo? Para a gente ter maturidade espiritual, a gente precisa ter uma caminhada diária com o Senhor. Bíblia, oração, desejar aprender, não ficar confiado em nós mesmas, nos envolver, servir, amar, enfim, a gente poderia ter várias outras características aqui. Então nos diz lá em Tito 2, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam sim mulheres mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, a amarem os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quando eu e você deixamos qualquer um desses aspectos aqui de lado, ou somos negligentes ou relaxadas, nós difamamos a palavra de Deus. E não deixe de compartilhar, encaminhe para outras mulheres. Vamos juntas, porque se nós formos juntas, nós levaremos a palavra do Senhor mais longe, tá bom? Como mulheres, nós devemos sim nos dedicar à bondade. Veja o que nos diz 1 Timóteo, capítulo 5, os versos 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, levado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Precisamos ter boas obras. Tudo isso que eu estou falando é trazendo alguns textos que nos reportam, que nos respaldam a termos e a fazermos as boas obras. Boas obras é para a mulher que já foi salva. Não somos salvas por boas obras, mas somos salvas para fazermos as boas obras. Então devemos sim nos dedicar à bondade. Como mulheres, devemos sempre nos adornar com a bondade. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 a 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, tá vendo? Se atavi, nós falamos um pouquinho disso aí também lá quando tratamos sobre benignidade. Vou voltar ao texto. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstias e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, minhas queridas, aqui nos mostra que toda mulher que é bondosa é uma mulher recheada de boas obras. É uma mulher que tem alegria. Ela faz hoje no já tamanho morrendo. Ó, o ombro como tá, tô morta.
E também quando ela faz gestos de bondade, ela não precisa postar no Facebook. O outro que recebeu, se quiser postar, deixa lá. Deixa ele postar, não precisa ser você, seja outro que te louve. Vamos aprender isso, para que nós possamos ter toda a discrição e para que a glória venha sempre para o nome do Senhor. Não é errado o outro agradecer, o outro postar, o outro reconhecer, mas fica um pouco sem graça se é nós mesmos, né, que fazemos essas boas obras e por lá colocamos. Nós podemos ver várias mulheres na Bíblia que tiveram gestos de bondade. Você conhece, porque quase todas elas também estão aí na nossa playlist. Tem estudos sobre elas. Por exemplo, Dorcas, tem um estudo inteiro sobre Dorcas. Dorcas foi uma mulher que teve atos de bondade. O que é que Dorcas sabia fazer? Costurar. O que é que você sabe fazer? E se você não sabe fazer, mas o Senhor tem lhe inquietado com algumas outras questões, aprenda. Hoje a facilidade para a gente aprender é gigante. Mas nós temos um leque de mulheres da Bíblia, mulheres da Reforma, que nós já vimos, e mulheres nos dias atuais, que continuam desempenhando boas obras com gestos de bondade. Não existe bondade sem boas obras. E não existe bondade sem benignidade. Então, que tipo de mulher você tem sido? Vou citar alguns nomes aqui da Bíblia. Dorcas. Dorcas foi uma mulher que teve gestos de bondade a ponto de que quando ela morreu, foi uma choradeira só naquela região. Porque o povo dizia, as viúvas, as mulheres, mas quem vai nos ajudar agora? Dorcas era uma mulher de Deus. Talvez você morra e não deixe nem saudade. Um dia, nosso corpo aqui, ó, vai tombar. Mas o sepulcro se recusa a levar o nosso caráter, porque os nossos gestos de bondade ficarão eternamente para a glória de Deus. Todas nós deixamos rastros. Eu espero que os seus rastros sejam rastros benditos e não malditos. Que os seus rastros possam glorificar o Senhor. Todas nós somos reconhecidas pelo que nós fazemos, pelo que nós somos. Como será que as pessoas, quando falam o seu nome, lembram de você? Você já parou para pensar nisso? Eu espero que elas possam dizer assim, fulano, mulher bondosa, cicrano, mulher benigna, Beltrano, é aquela ali, olha, é longânime, fulano, de novo, fulano 2, olha, cheia de amor para dar, é uma mulher mansa, tranquila. Não sei, Gertrudes é a mulher mais alegre que eu já vi. Ah, e a Trifena aqui, junto com a Trifose. Ah, elas têm uma paz que só Jesus pode dar. Eu não sei como é que você é reconhecida, mas eu acho que é uma boa coisa para você procurar saber, não é? Pois bem, ainda falando sobre mulheres que tiveram gestos de bondade, já falei sobre Dorcas, temos o exemplo da mulher sunamita, estão lembradas? Mulher sunamita viu que passava o homem de Deus ali, teve toda a cautela e sabedoria para falar com o esposo, dizer, olha, vamos fazer um quartinho. Imagina gastar dinheiro com os outros? Pois é, a mulher que é benigna, a mulher que é bondosa, a mulher que tem o fruto do Espírito, pensa no outro. Lembra que eu te falei? A mulher sunamita é um exemplo claro. Ela viu com um gesto de benignidade e ela foi com a bondade, com a ação. E ali o profeta do Senhor tinha o quartinho com a mesa, certamente com a cama, com o cobertorzinho, uma mulher extremamente hospitaleira, uma mulher que serviu ao Senhor, cuidando daqueles que cuidam. Você cuida daqueles que cuidam dos outros? Ou você só fala mal, você tem a língua afiada para falar mal, para dar sugestão, mesmo sem fazer nada? Que tal você reavaliar a sua vida, querida mulher? E passar a partir de hoje, ser uma mulher diferente, cheia de atos de bondade. Tenta correr atrás daquilo que você ainda não fez, porque dá tempo, há esperança para mim e para você. Rebeca também era uma moça muito formosa, mas totalmente disposta, com gestos de bondade. Assim que foi solicitada, ela prontamente serviu ali também. Tem mulheres que o passo é lento, tá vendo a necessidade até chegar lá. Querida, o tempo oportuno é hoje. Nós estamos assim de necessidade. E você, o que tem feito? Tem seguido com gestos de bondade? Essa é a pergunta que eu faço para você. E temos outras mulheres. Lídia hospedou a Paulo. Lídia disse que queria hospedar a Paulo.
E Paulo disse que ficou até constrangido com a bondade da Lídia, com a forma como ela verdadeiramente cuidou dele, como ela fez aquela hospitalidade que ele nem imaginava que ia ter. Você é uma mulher hospitaleira? Ou você é aquela mulher que tem 2 pessoas em casa, então você já compra uma mesa para 2 pessoas, porque aí não dá para você convidar ninguém e a desculpa que você diz é não cabe. Procure ter uma mesa maior. Deixe cadeiras de reserva. Procure ter camas de reserva. Procure ser hospitaleira. Hospitalidade é uma característica da mulher também que caminha com Deus. Lídia era assim. E temos vários outros exemplos. Maria, que juntou todo o dinheiro possivelmente de 1 ano para que pudesse derramar o puro nardo na vida do próprio mestre antes do falecimento. Muitos e muitos gestos de bondade, mas Jesus é o nosso melhor exemplo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém e enviou mensageiros que antecedessem a ele, dizendo, indo a eles. E ali agiu com gestos de bondade. Quando a gente pensa em bondade, a gente não pode pensar em mãos vazias. Deixamos aqui aplicações práticas, muito práticas, já encerrando, para que você consiga ter esta alegria, ter esta oportunidade, não apenas um dia, mas sempre agir com benignidade, pensando com a mesma intensidade que você pensa no seu conforto e nas suas coisas para com o outro. Será que fulano não está fazendo demais? Eu posso agir assim, eu posso auxiliar. Se você já faz parte de alguma igreja, famílias pastorais normalmente precisam ser cuidadas, estão cuidando de muitas pessoas, com aconselhamentos, com ida, uma ligação, um gesto de carinho. Que tal você cuidar daqueles que cuidam? Estou deixando dicas práticas aqui. Arrependa-se. Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, arrependa-se de quaisquer pensamentos ou ações que não sejam benignos ou bons. Veja que benignidade e bondade caminham juntinho. Arrependa-se e mude de vida. Tome a iniciativa de atender às necessidades específicas de outras pessoas. Você nunca vai atender de todo mundo, mas você pode atender de algumas. Se você é uma líder, você pode fazer algumas divisões e todos terem gestos de bondade. Não é? Já parou para pensar? Uma semana recheada de gestos de bondade? Muitas vezes não custa muito, outras vezes não custa nada, porque se nós somos parar para comparar, a bondade do Senhor nos constrange e Ele diariamente tem nos enchido com esse gesto de bondade. Querida mulher, querida amiga, deixe o comodismo de lado, jogue fora o egoísmo, o comodismo, o egocentrismo e transforme essa energia inércia, essa energia que lhe arrasta para trás, em uma energia que impulsiona, que é benigna, que é bondosa, que deixa marcas benditas. Que tal você, querida mulher, promover a felicidade para outras pessoas? Sê tu uma bênção, sê tu um grande instrumento do Senhor, como providência divina na vida de outras pessoas. Que tal você passar a viver assim? Às vezes você nem precisa sair de casa, às vezes são várias as formas. Você é uma mulher criativa, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que deseja caminhar assim, e o nosso intuito é que o Senhor transforme a nossa vida e faça de mim e de você mulheres com mãos não vazias, mas recheadas de boas obras, recheadas de bondade, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e exaltado. Encerramos assim então o estudo hoje sobre mais um aspecto do Espírito chamado bondade. E isso vai deixar você com uma vontade de, com certeza, agir. Não existe bondade de mãos vazias. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E quero suplicar que o Senhor abençoe a nossa vida, para que cada uma das mulheres que aqui se encontra nesta hora, começar da minha vida,
possa engrandecer ao Senhor com gestos de bondade. Nos ajuda, Senhor, a não sermos maldosas, mas sermos bondosas, a glorificarmos o Teu nome, para que outras pessoas vejam a luz de Cristo na nossa vida através das nossas ações, que brilhe de fato a luz de Jesus na nossa vida com o nosso bom proceder. Recebe a nossa gratidão nessa hora e faz de cada uma de nós mulheres bondosas. Abençoa as nossas famílias aqui representadas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós aguardamos por você na próxima semana. Não perca, porque nós queremos estudar um pouco mais sobre o fruto do Espírito. E você não deve perder. Eu aguardo por você. Fique atenta. Até lá, se Deus assim nos permitir. Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe.